Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço para conversar sobre o conhecimento que se produz aqui na universidade. No programa de hoje, a gente vai conhecer um estudo desenvolvido no âmbito do programa de pós-graduação em saúde coletiva, que investigou mudanças no estado nutricional de adolescentes após a pandemia. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a pesquisadora Jennifer Arielle Heisman, mestre em saúde coletiva. Bem-vinda, Jennifer. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite. E a gente recebe também a professora Luciane Coutinho de Azevedo, que é doutora em neurociências e orientadora da Jennifer nesse processo de pesquisa. Bem-vinda, professora. Muito obrigada pela presença. Nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Jennifer, eu gostaria que você começasse me contando como é que nasceu esse teu projeto de pesquisa aqui no âmbito do PPGSC da FURB. O projeto de pesquisa nasceu dentro do grupo de estudos de doenças crônicas na infância e na adolescência. Ele aconteceu Ele tem um convênio com uma escola, com uma unidade básica de saúde, situados no Progresso. E no retorno das aulas, em 2021, os servidores notaram que os alunos estavam um pouco acima do peso. Eles acharam, mas eles não tinham certeza. Então, eles trouxeram essa inquietação e nós fomos verificar. Como lá acontece também a antropometria anual dos alunos, então a gente tinha dados disponíveis para poder verificar essa inquietação deles. Qual foi então, de que forma a gente pode sintetizar, qual foi o objetivo geral dessa tua pesquisa? O objetivo da pesquisa foi analisar o estado nutricional, a alimentação e a atividade física dos adolescentes um ano após a pandemia. Como é que foi construída, então, essa amostra, né? Qual foi o público-alvo desse estudo e como é que foi construída essa amostra? O estudo foi feito na Escola Básica Municipal Henrique Alford. Foram convidados a participar da pesquisa os adolescentes do 5º ao 9º ano. Professora, o GCIA em si já tem uma parceria bastante consolidada, né, com a Secretaria Municipal de Educação. Eles costumam ter bastante abertura para as pesquisas que vocês têm desenvolvido aqui, né? Muito, muito. A Secretaria ela é bastante parceira da universidade, não só no nosso grupo, mas também em outros. Por quê? Porque esse grupo do programa de pós-graduação, ele tem, além das atividades de pesquisa que ele desenvolve, a gente tem um braço muito grande na extensão universitária. E é através da extensão que a gente acaba tendo esse contato maior com a comunidade. Então, essa observação que os professores fizeram, que a Jennifer colocou, ela foi algo que foi dito durante as nossas visitas da extensão. Então, a partir dessa inquietação, dessa dúvida aí que surgiu a pesquisa da Jennifer. Então, a gente trouxe para dentro do grupo de pesquisa, então vamos realmente analisar se houve mudança no estado nutricional desses adolescentes um ano após a pandemia. Interessante é que essa demanda foi trazida pelos próprios profissionais de educação, né, para vocês. Sim, ela foi pelos próprios, nas visitas de extensão que a gente fazia na escola, porque é uma escola bem parceira. Hoje a gente está em outras escolas, mas essa é uma escola onde o vínculo era muito grande, então eles acabaram trazendo, a gestão trouxe essa observação, então vamos de fato comprovar se isso é ou não verdadeiro. Jennifer, me explica um pouquinho como é que esse estudo ele foi realizado na prática. Qual foi o passo a passo, então, para revelar essa realidade? O estudo começou com essa dúvida dos servidores e a escola já realiza anualmente a antropometria dos alunos através do Programa Saúde da Escola, o PSE. Então, a gente já tinha dados de peso e estatura anuais dos estudantes. Então, a gente aumentou o alcance do estudo, incluindo um questionário sobre alimentação e atividade física, baseado
PENSE, que é o Programa Nacional de Saúde do Escolar, que é conduzido pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Quais foram os aspectos, então, que vocês avaliaram a partir dessa aplicação do questionário com os adolescentes? O que ele contemplava? Ele contemplava dados socioeconômicos, como composição familiar, quantas pessoas moravam no domicílio, se a renda da família foi afetada durante a pandemia. Ele avaliou também a frequência semanal dos marcadores alimentares do PENSE, que são marcadores alimentares saudáveis, frutas, verduras, legumes, feijões, e também marcadores não saudáveis, como industrializados, guloseimas e ultraprocessados e fast food. Ele também contemplou dados de comportamento, então se o estudante, se ele se alimentava com a família também, e também contemplou dados de atividade física, como horas de comportamento sedentário, se ele fazia as aulas de educação física e se ele praticava alguma atividade física. A questão do uso de eletrônicos ali durante a alimentação também foi contemplada nesse questionário, Jennifer? Também. Se ele fazia uso, se ele almoçava com os responsáveis e se ele almoçava, fazia as refeições usando tablet, celular, televisão, o que fosse. Esse aspecto do uso de eletrônicos, né, durante as refeições, professor, ele é de fato um comportamento que a gente enxerga como muito comum, né? Eu acho que é importante a gente explicar o porquê, qual que é a relação dele, né? O uso de eletrônicos nas refeições e a sua possível relação com o estado nutricional, tanto que vocês se preocuparam em aferir, né, esse aspecto. O que se sabe? Hoje é o celular, mas em outros momentos eram outros eletrônicos. Então, no momento em que você vai fazer uma refeição e que você tem distratores, né, algo que vai te distrair em relação ao momento de comer, ao que você está comendo, a tendência que há é você consumir muito mais alimentos, né, porque aquele momento ele não é vivenciado na sua totalidade. Você está ali de corpo presente comendo, mas você não está ali percebendo o que você está ingerindo e nem percebendo os sinais que o próprio corpo dá em relação à saciedade. Porque à medida que nós vamos comendo, a gente vai ficando saciado, o corpo naturalmente ele vai enviando sinais e a gente para de comer. Então a presença desses distratores, e o celular hoje é o campeão, durante as refeições, o que não seria recomendado, ele acaba escondendo esses sinais, você come muito mais, e isso pode levar a um ganho excessivo de peso, né, que é um dos problemas que a gente encontra hoje em qualquer faixa etária, incluindo crianças e adolescentes. Para a gente entrar um pouquinho mais especificamente nos resultados, então, desse teu processo de pesquisa, Jennifer, como é que a gente pode sintetizar quais foram os resultados que você considera os principais? Sobre o estado nutricional, teve uma migração de categoria do estado nutricional, onde a maioria dos adolescentes passou de peso normal para excesso de peso. Um terço deles ganhou peso, um terço deles manteve o peso e um terço deles diminuiu o peso. Como é que a gente pode avaliar, professora, esses resultados, então, que a Jennifer coloca? Essa divisão em terços, né? Essa grande quantidade, a gente pode considerar, de adolescentes que realmente ganharam peso e também uma quantidade bem significativa de adolescentes que perderam peso. A perda ou ganho de peso, só para deixar claro, né? Quando se avalia, não é o peso bruto em si, a gente avalia a condição nutricional. Então, existe um marcador, porque o que acontece? O adolescente, e muitos dos adolescentes que nós estávamos avaliando, eles ainda estão em fase de crescimento.
Então, quando a gente avalia essa condição nutricional, a gente compara o como ele está em relação a uma tabela de referência. E o que a gente percebeu foi que, como tu colocasses, uma boa parte saiu de uma condição de eutrofia para excesso de peso, apesar de que teve também os que migraram para menos. Então, o que a gente vê é que há condições ambientais diferentes. Então, a gente, durante a pandemia, porque esse período que foi avaliado foi o período exatamente em que as crianças e os adolescentes ficaram em casa, a maioria das pessoas, mas eles em particular, porque as escolas, a atividade presencial foi suspensa. Então, por algum motivo, que são vários, e aí entram várias questões comportamentais, socioeconômicas, ela leva um grupo a ganhar peso, que foi o que aconteceu com a maioria, e um outro grupo a ter uma redução de peso, inclusive redução de ganho ponderal, que é o que é mais importante. Então, são várias questões envolvidas aí. Algumas a gente estudou, nem todas a gente trouxe para o estudo. Jennifer, a questão da atividade física também foi avaliada, né, a partir desses questionários, né? O que a gente pode destacar em relação a esse aspecto especificamente? A prática de atividade física por parte desses adolescentes que participaram do estudo. A gente pode destacar que a atividade física diminuiu durante a pandemia e como em 2021 eles estavam no sistema híbrido de ensino. Então, eles vinham para a escola 50% do tempo. 50% do tempo eles ficavam em casa para poder fazer o distanciamento social na sala de aula. Então, eles tinham acesso a metade das aulas de educação física, metade do deslocamento ativo até a escola. Então, a atividade física diminuiu por conta disso e por conta do aumento do tempo em casa também. A questão do consumo de ultraprocessados também estava contemplada nesse teu questionário, né? Sim. Qual foi a relação, se houve, né, alguma relação entre esse consumo e o ganho, né, de massa, enfim, o ganho de peso durante esse período pós-pandemia? Houve alguma relação identificada? A gente, um dos resultados do estudo foi que o consumo não regular de ultraprocessados foi associado ao excesso de peso. E esse dado mostra para a gente, um retrato da qualidade da dieta. A gente, estão começando a surgir estudos sobre uma mudança do panorama da alimentação, onde a gente está migrando de um padrão alimentar de comida feita em casa para comida industrializada e fast food. E esse dado é um retrato disso. Professora, esse termo ultraprocessados tem ganhado a mídia, né, nos últimos anos. Acho que é importante a gente esclarecer para quem nos acompanha em que consistem, né, esses ultraprocessados e por que é tão importante que a gente fique atento ao consumo desse tipo de alimento. Tem que ficar bem atento, porque esses alimentos, ele na verdade é uma composição de itens. Por que ultraprocessado? Porque o contato com o alimento natural, no momento em que você ingere esse alimento, ele é muito pequeno. Porque todos os ingredientes, ou pelo menos a maior parte dos ingredientes que existe nesse alimento industrializado, ele não vem de alimentos naturais, ele está longe do alimento natural. Então, eles têm um acréscimo muito grande de aditivos químicos, seja para melhorar o paladar, o sabor, seja para melhorar a maciez, a consistência. Então, esses alimentos, eles têm uma série de aditivos, de adicionais, que não favorecem a saúde. Então, você se distancia do alimento da forma como ele vem na natureza. E é o que a gente percebe, cada vez mais eles estão presentes por vários motivos. Um deles é o próprio sabor,
porque eles acabam tendo um sabor acentuado, que a indústria quer vender, e é natural, né? Quem faz quer ter lucro. E outra questão que talvez seja algo muito sensível e que facilite o consumo é o acesso e o valor econômico. Então, hoje nós temos produtos ultraprocessados num valor econômico muito acessível. Além dele estar acessível em todos os locais, às vezes até dentro de locais que não vendem alimento, como na própria universidade, nos corredores, dentro dos próprios hospitais, através daquelas gôndolas. Então ele está muito acessível, ele está num custo muito favorável. Então isso tudo acaba ajudando sabor, preço e acessibilidade, que as pessoas cada vez mais consumam esse tipo de alimento. E ele não tem um valor nutricional que se compare com um alimento natural. A Jennifer menciona no texto da dissertação que durante a pandemia as escolas aqui de Blumenau elas forneceram um kit de alimentação, né, para as famílias dos estudantes. Como é que funcionou esse processo, professora? E qual foi a relação que vocês identificaram também entre o recebimento ou não recebimento desse kit e os resultados identificados? Então, isso foi um dos resultados que nos chamou bastante atenção. Quando houve a pandemia, ela foi chegando de mansinho, né? Primeiro parou 15 dias, depois ficando um mês e assim foi indo. Então, isso foi em março, né? Eu acho que foi quando ela começou. Em abril, percebendo que aquilo ia ser mantido, o que foi feito? O governo federal, ele determinou que a verba que é disponibilizada para alimentação escolar, porque a alimentação escolar é algo que é um direito dos estudantes, e ela é oferecida enquanto eles estão na escola. Então, como eles não estavam indo para a escola, esses alimentos não estavam sendo preparados e distribuídos. E automaticamente essa verba não seria repassada. Porém, decidiu-se manter o repasse dessa verba desde que os municípios se articulassem a entregar esses produtos alimentícios para as famílias dos estudantes, pelo menos para garantir um pouco da alimentação, ou aquela alimentação que eles receberiam na escola. E isso foi feito imediatamente no município. Então, assim que foi definido, imediatamente o município começou a distribuir esses kits de alimentação. Não era obrigado a buscar, a família buscava se quisesse. E o que a gente percebeu? Que as famílias, as crianças, os adolescentes das famílias que não buscaram, que não tiveram acesso a esse kit, que era entregue semanal, mensal, dependendo da perecibilidade do alimento. Então, as famílias que não buscaram esse kit, os adolescentes das famílias que não buscaram esse kit, eles tiveram uma chance maior de apresentar uma variação de peso negativa. Ou seja, a variação de peso, ela reflete o quê? É como se fosse o crescimento dele durante esse período. Então, o que a gente percebe é que aqueles que não tiveram acesso, seja por qual motivo for, aqueles que não que não tiveram acesso, mas que não foram buscar os kits, os adolescentes daquelas famílias, eles tiveram um menor crescimento. Então, eles tiveram uma variação de peso negativa. Então, o que a gente conclui, ou pelo menos presume, é que fez diferença essa tomada de decisão de possibilitar a distribuição desses alimentos para casa. Isso acaba reforçando também uma questão que também é sempre muito abordada, que é a importância da alimentação na escola, né? Uhum. Sim, alimentação na escola, esse programa é um programa muito bonito, antigo, e que cada vez ele se solidifica mais. Então, hoje, no Brasil, todas as escolas públicas, elas por obrigatoriedade, elas oferecem pelo menos uma refeição, que é o lanche da manhã, em quem estuda de manhã, o lanche da tarde, quem estuda à tarde. E essa refeição, ela não é qualquer refeição. Então, ela precisa ter um determinado percentual de alimentos que sejam alimentos naturais. Esses alimentos naturais, de preferência, que sejam comprados na região.
de pequenos agricultores para fortalecer a economia local. Então, a presença dessa refeição, a qualidade que ela tem hoje, o que se percebe é que ela traz benefícios. Muitas vezes é a única refeição, né, que a criança, ou é a primeira refeição que a criança faz no dia, ou o adolescente faz no dia. Então, o que a gente vê é que é um programa que dá certo e que precisa ser sempre incentivado. Não só a existência dele, mas incentivado o consumo dos alimentos que são oferecidos. Porque a partir do momento que eu trago o lanche de casa, a chance de eu trazer algo que seja industrializado, ultraprocessado, é muito maior, porque é muito mais fácil de transportar. Ele é menos perecível, ele é mais fácil de estar pronto, né? Ele já está pronto, então eu só pego e coloco dentro da mochila. Então, o que a gente deve, além de reforçar a importância da política, mas reforçar a importância do adolescente consumir essa alimentação que é oferecida nas escolas. Professora, na sua avaliação, qual que é a relevância, né, desses resultados que a pesquisa da Jennifer apontou, né? E de que forma esses resultados eles podem ajudar essas escolas a promover ações, né, para melhorar a situação? Olha, acho que tem 2 pontos, né, Jenny, que são 2 pontos importantes. Primeira questão é a do ultraprocessado, né? Então, apesar de o consumo não regular estar relacionado ao excesso de peso, o que a gente percebe, né, o que a gente deduz a partir desse resultado é que, por mais que o consumo não seja diário, mesmo que ele seja 2, 3 vezes na semana, dependendo da quantidade que você consome, isso faz diferença. Pelo menos o estudo mostra uma associação. Então, a gente tem que repensar, né, muito. Tem muito na mídia que se fala o tal do dia do lixo, né, que às vezes são muitos dias. Então, às vezes, todo um hábito que tu tens, ou que tu adquires de melhor alimentação, você coloca tudo a perder num determinado dia, porque você se sente merecedor daquilo. Então, a quantidade consumida, e aí não precisa ser todos os dias, claro que diariamente também é ruim, mas a quantidade consumida, 2, 3 vezes na semana, ela parece já ter impacto no ganho de peso, né? Então, isso foi um dos pontos que a gente encontrou. E o outro ponto, que foi o que a gente conversou agora, a importância da alimentação escolar, né? Então, mesmo na situação da pandemia, em que o adolescente ele não estava indo para a escola, mas ele teve acesso a essa alimentação, a família teve acesso a essa alimentação, parece que fez a diferença. Então, hoje que nós não estamos na pandemia, hoje que as nossas crianças e adolescentes estão indo para a escola, nas escolas públicas deve-se muito incentivar o consumo da alimentação. Então, ele é supervisionado por nutricionistas, o planejamento do cardápio ele é feito antecipadamente, seguindo todos esses critérios que eu coloquei, alimentos naturais, da agricultura próxima. Então, deve-se incentivar o consumo desses alimentos. Eu acho que também é importante, né, Jennifer, a gente explicar para quem nos acompanha quais são os possíveis impactos futuros, né, de um consumo alimentar que é inadequado, de uma atividade física que não é suficiente. Quais seriam esses impactos? Por que é importante que a gente pense neles ainda cedo, né, ainda quando é possível mudar os hábitos? Isso tem impacto direto na saúde do adolescente hoje e nas fases futuras de vida. O adolescente é uma pessoa que está crescendo, se desenvolvendo, então ele precisa ter nutrientes para crescer, para se desenvolver e também ter movimento no dia a dia dele para poder ter um corpo forte e saudável na vida adulta também, não só naquele momento. Então isso impacta diretamente no longo prazo também. A Jennifer mencionou no início que esse estudo está vinculado ao GECIA, né, que é o grupo de pesquisa
do qual a professora faz parte aqui na FURB, vinculado ao programa de pós-graduação em saúde coletiva, né? A professora gostaria de destacar qual é o escopo desse grupo, o que ele tem trabalhado, além das questões do estado nutricional dos adolescentes? Então, o GECIA, ele é um grupo de pesquisa, como eu falei, ele tem um braço forte na extensão, todos os nossos trabalhos, eles são voltados para essa fase da vida. Hoje ele está desenvolvendo muitos estudos na adolescência, que é uma fase em que a gente percebe que ela fica um pouco esquecida. Então, quais são os nossos objetivos? É estudar condições de saúde, fazer intervenções em aspectos que possam melhorar as condições de saúde durante a infância e adolescência. A gente trabalha com a criança em condição saudável, adolescente em condição saudável, mas também em algumas condições crônicas, como diabetes mellitus, obesidade. Então, esse é o foco do grupo. Então, é sempre voltado para o estudo dessa fase da vida. O GECIA conduziu ao longo dos últimos anos um projeto muito grande, muito importante, né, do saúde do adolescente, que inclusive teve devolutivas às escolas recentemente, né, professora? Nós fizemos, assim, acho que essa é uma questão que precisa ser realizada no momento em que você faz um estudo e a população, ela, de alguma maneira, sempre, ela colabora com isso, e não só os adolescentes, mas os pais que autorizaram a participação dos adolescentes, os gestores que facilitaram o acesso nas escolas. Então, houve todo um movimento para nos ajudar no estudo. Então, o mínimo que a gente poderia fazer era voltar nas escolas, que foram super parceiras, e fazer uma ação. E a gente fez. Agora vai ter a última ação na última escola. Voltar e fazer uma ação. Primeiro, mostrar os resultados, pelo menos de forma geral, e o que a gente pode, de forma geral, fazer para melhorá-los. As escolas, elas ficaram muito felizes, eu acho que foi o que deu para perceber até agora. A gente ainda falta uma escola, que é a Anita Garibaldi, mas as escolas, elas ficaram muito felizes, surpresas com a devolutiva, não é sempre que é feito. Elas ficaram muito felizes e surpresas, organizaram os alunos para nos receberem, e a gente percebe que eles gostam muito de ações de educação. Eles prezam muito pela qualidade da criança e do adolescente. E eles não estão só preocupados com a educação formal, mas com a educação de uma forma mais ampla. E isso passa também por educação em saúde. Então, essa foi a sensação que nós tivemos nas visitas na escola. A gente sempre foi muito bem recebido. Professores, gestores e os próprios adolescentes participando bastante. Bom, no programa de hoje nós conversamos com a pesquisadora Jennifer Ariely Heisman, que é mestre em saúde coletiva. Muito obrigada, Jennifer, pela tua presença aqui hoje. Muito obrigada. E a gente conversou também com a professora Luciane Coutinho de Azevedo, que é doutora em neurociências e foi orientadora da Jennifer nesse processo de pesquisa que ela conduziu. Muito obrigada, professora, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder estar falando um pouco e para mais pessoas aquilo que foi desenvolvido e os encontros que foram evidenciados. A gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as outras edições do FURB Pesquisa, todas disponíveis no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima!